A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Hoje vamos voltar aí com a nossa segunda aula do nosso cursão de férias de Filosofia Islâmica. Talvez, por causa daí da questão do tempo da aula, que é muito grande e tudo, às vezes demora para fazer o upload de um vídeo deste tamanho no meu computador. Talvez nós vamos passar um pouquinho além das férias, falando aí da questão da filosofia islâmica desse nosso curso. Mas esse aqui é um cursão de férias mesmo, serão 4 aulas para falar sobre a filosofia islâmica. Eu acho que não vai dar apenas 4 aulas, mas nós vamos aqui, nesse momento, só passar mesmo uma pincelada bem rápida mesmo sobre os filósofos muçulmanos, para que vocês tenham uma ideia e para que vocês mesmos busquem sobre esses filósofos, para que vocês mesmos tenham a vontade e a garra de correr atrás destas aulas. Aqui é só uma introdução mesmo, os termos usados aqui, as pessoas faladas aqui, vocês mesmos podem correr atrás. Há bons livros e sites na internet sobre cada um desses filósofos e vocês podem entender mais sobre o assunto. Também, logicamente, eu não sou filósofo, então existem às vezes colocações que eu falo, palavras que eu falo que vêm da filosofia, que às vezes nem eu mesmo sei o significado, então é bom que vocês corram atrás. Por exemplo, na primeira aula eu falei bastante sobre a metafísica. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento assim sobre o que é a metafísica. Então é melhor que vocês vão em dicionários, em sites e etc. e pesquisem mais aprofundadamente sobre a metafísica, para que vocês tenham um conhecimento sobre isso, que vocês tenham aí um conhecimento mais amplo e consigam identificar essas coisas que eu falei. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar praticamente sobre a filosofia do século 9 e 10 da religião islâmica, dentro das áreas que pertenciam ao islamismo, basicamente, praticamente, dentro da área que pertencia ao Califado Abássida. Nós vimos na primeira aula que Al-Kindi, que é praticamente conhecido como pai da filosofia islâmica, sobre a sua influência sobre a Beit al-Hikmah e a influência da Beit al-Hikmah sobre Al-Kindi. Então, nota-se claramente que como se construiu a ideia da religião islâmica sobre a questão da filosofia que veio dos gregos, né, que veio de Platão, de Sócrates, Aristóteles e etc. E como essas duas coisas elas se chocam, como elas se formam uma através daquilo que Al-Kindi veio pregar, veio trazer, veio colocar através das suas traduções, através dos seus escritos. A partir de agora, vão ser pessoas que vão ou dar apoio para Al-Kindi naquilo que ele havia falado, ou pessoas que vão ser contra aquilo que ele vinha falado, e algumas que vão ser contra algumas coisas e a favor de outras, que vai ser o que mais vai estar próximo deste começo da filosofia islâmica na Idade Média. Pois bem, então vamos entender. O primeiro dos nossos filósofos de hoje, que nós vamos falar, é sobre Muhammad al-Razi. Muhammad al-Razi, ou simplesmente al-Razi, ou como é conhecido simplesmente como no Ocidente como Razi, mas o nome dele é al-Razi. Ele, principalmente, que ele é um filósofo que vai nascer principalmente aí na virada do século 9 para o século 10, né? Ele vai nascer ali mais ou menos nesta época, né? Ele nasce na cidade de Rei, na Pérsia, ele era persa, e logo quando bem jovem, ele vai estudar em Bagdá, ele vai estudar para ser médico em Bagdá. Algo interessante nessa colocação, ele vai para se formar para ser médico, e Al-Razi ele começa a escrever sobre medicina. Al-Razi ele é considerado necessariamente para nós hoje praticamente como um dos maiores médicos que já existiu aí na Idade Média. Ele fez muitas descobertas para a medicina. Ele tem mais de 50 livros escritos sobre medicina. Ele desenvolveu bastante a medicina. Então, ele era um médico por formação.
Só que você lembra que eu falei na primeira aula que muita coisa da filosofia, ela necessariamente ela não estava desagregada de outros saberes da época. Então você tinha normalmente às vezes muitos filósofos que eram médicos, que eram matemáticos, que eram ah, astrônomos e etc. Eles faziam várias coisas juntos. O conhecimento ele não era desapegado um do outro. Então, muitas vezes era comum os médicos da época eles se apegarem a questões assim de às vezes, né, de se apegar, eles não afastavam a medicina da teologia, ou seja, Deus ele estava ligado a todas as coisas. Uma prova disso é um dos poucos livros que nós temos em português, que é esse daqui, falando sobre a medicina, que traz-se, digamos assim, tradições de como eram colocados as pessoas para curar certas doenças. Então, assim, esse daqui é um livro que ele vai falar principalmente sobre medicina, como era a medicina da época, lá do século 8, 9, 10, mais ou menos, e vai falar necessariamente como a medicina ainda era totalmente vista como ligada a Deus. Né? Assim, hoje em dia a gente fala muito na questão assim, a ciência e a religião não podem se misturar, e etc. Naquela época era tudo junto, né? Você tinha uma medicina ligada a, a Deus, você tinha uma medicina ligada à filosofia, você tinha uma medicina ligada à lógica, uma medicina ligada à matemática, etc. O conhecimento ele era muito uno, ele era muito geral. E aí, para vocês terem uma ideia disso, eu vou ler aqui uma tradição que está neste livro para vocês. Ele está falando sobre uma cura de doença, está falando sobre a cura da dor de cabeça, mas veja que interessante a colocação que é feita aqui. Sahl ibn Ahmed narrou que Ali ibn Numan de Ibn Muskan de Abdelrahman al-Kuzayr de Abu Ja'far al-Bakr que disse: aquele que sofre de dor de cabeça, que ponha sua mão sobre ela e recite 7 vezes: eu me refugio em Alá, em cuja responsabilidade repousa tudo que está na terra, no mar e nos céus, e ele é oniovinte e onisciente, e lhe será aliviado a dor de cabeça. Veja que interessante, meus irmãos, que isso aqui necessariamente está falando que através de uma recitação de algo que tem a ver com Deus, a sua dor de cabeça ela vai ser aliviada. Isso daqui era feito para muita coisa, né? Às vezes você tinha que colocar certa parte do Alcorão sobre uma dor, uma enfermidade que você tinha na perna e essa enfermidade ia ser curada e etc. Nota-se bastante essa questão de juntos conhecimentos. Então Al-Razi, ele era tanto um médico como um filósofo, como um teólogo. Agora eu vou fazer aqui algumas colocações sobre Al-Razi dentro disso daí. Então, Al-Razi, ele chegou a trabalhar também para os Abássidas durante o início aí do século X, do primeiro califa aí do século X. Ele é considerado por muitos, isso é algo interessante de se falar, né? Porque às vezes tem muita gente hoje no Ocidente que está querendo diminuir o que os árabes fizeram, o que os muçulmanos fizeram para a história da humanidade, mas Muhammad Al-Razi, ele é considerado o pai da psicologia. Ele é o primeiro a trabalhar as ideias que se tem de psicologia, da mente humana, do pensar humano. Ele trabalha muito as questões dos sonhos, das colocações sobre isso. Ele tem vários tratados sobre isso. Então ele é considerado como o pai da psicologia. Isso aí vindo de um muçulmano do século IX, do século X, que é algo incrível de se saber. Ele também... E outra coisa interessante também é que já no século X, no início do século X, que é quando ele vive aí grande parte da sua vida, Al-Razi ele começou a desenvolver remédios, desenvolver fármacos, porque antes disso era muito comum as pessoas procurarem os
os médicos e eles colocavam plantas sobre alguma ferida ou mandavam você ingerir alguma planta que era bom para isso e tal, muito próximo a essa medicina alternativa que nós temos hoje em dia. Porém, Al-Razi, ele começa a desenvolver remédios, pega uma certa substância de uma planta, uma certa de outra, mistura e tal, e vai fazendo a pessoa ingerir aquilo e ele vai desenvolvendo os primeiros fármacos. Então, assim, ele também é um dos pais da farmácia, da ideia de farmácia. Você vai notando aí que a medicina árabe, a medicina muçulmana, nessa época era muito desenvolvida. Eu falo árabe mesmo, meio que por costume mesmo, lembrando que Al-Razi era persa e não árabe, mas é mais uma questão mesmo de costume. E também ele vai atacar muitos os charlatões que tinham na época, que diziam que eram médicos, faziam algumas coisas, mas realmente não eram. E bem como também ele vai desenvolver bastante coisas da alquimia. Ele era um alquimista, né? Você vai vendo aí que o cara ele era viradão mesmo em todas as coisas, ele tinha conhecimento de várias das áreas do conhecimento. Ele desenvolveu várias coisas da alquimia, ele trabalhou bastante com alguns metais pesados, como o mercúrio, e ele acaba desenvolvendo aí bastante questões dessas questões da alquimia, essa questão de controle aí sobre os elementos químicos. Bom, mas mesmo diante de tudo isso, Al-Razi ele vai acabar sendo considerado um herético pelos demais muçulmanos à sua volta. Mas por que isso vai acontecer? Porque Al-Razi ele acreditava em Deus, mas por que as pessoas vão começar a querer, vão criticar Al-Razi? Necessariamente porque ele vai dizer, primeiro que ele tinha uma certa pendência para o lado do maniqueísmo, ele era meio maniqueu, ele era próximo ao maniqueísmo na questão do bem e do mal, da questão da formação da alma como sendo boa e da matéria como sendo ruim, essas coisas bem maniqueístas mesmo, bem próximas ao gnosticismo, que a sua própria mente ela pode te levar à salvação. Então necessariamente é isso, algo bem próximo ao gnosticismo. E ele vai dizer uma coisa que vai ficar muito forte, que os muçulmanos não vão gostar. Ele vai dizer que a filosofia, se ela bem aplicada, a pessoa ela pode usar o seu intelecto para aplicar a justiça sobre ela mesma, sobre a sua própria vida. Isso daí vai fugir um pouco aos padrões muçulmanos da época, essa ideia de que o próprio intelecto da pessoa ela pode se aplicar na própria vida e dar-se a justiça em sua volta. Porque para os muçulmanos daquela época, para as filosofias que surgiam naquela época, para os modos de pensar que tinham naquela época, o único que podia aplicar a justiça era o próprio Deus. Então, necessariamente, isto vai começar com que algumas pessoas vão começar a falar, mas Razi, você está querendo ser Deus, para você está querendo dizer que nós podemos aplicar a justiça, nós podemos fazer alguma coisa que é de Deus. Então, ele vai meio que se complicar nisso daí e vai começar a ser chamado de herético por causa disso daí. Pois bem, agora nós vamos falar sobre outro filósofo, porque senão não vai dar tempo, vai ficar muito grande o vídeo. Outro filósofo muito conhecido da época, que foi Al-Farabi. Al-Farabi é um dos filósofos muçulmanos mais conhecidos hoje em dia, também vive nessa época aí, no finalzinho do século IX, início do século X, e ele vai ser também uma forte influência aí. Mas Al-Farabi ele fica mais conhecido porque o neoplatonismo estava muito, digamos assim, intrínseco na vida dele, estava muito dentro da vida dele. Então ele era muito neoplatônico, ele trouxe muitas coisas do neoplatonismo para a religião islâmica. E Al-Farabi, nisso ele vai fazer uma coisa que Al-Kindi já havia dado uma ideia inicial, os mutazilitas já tinham começado isso, só que ele vai dar o seu baque final, que era dizer que a razão estava sobre a religião islâmica. O Islã estava embaixo, a razão estava em cima. Então isso daí vai fazer com que ele seja muito atacado em sua época. Isso nota-se claramente a influência do platonismo sobre as suas ideias. Bom, então ele
traz muito de Platão e Aristóteles para dentro da religião islâmica, também vivendo ali na região de Bagdá, né? Porque as pessoas não têm certeza de onde veio Al-Farabi. Alguns estudiosos vão dizer que ele era turco e outros estudiosos vão dizer que ele era iraniano. Alguns estudiosos, até mais recentes, inclusive, vão dizer que ele não era sunita e sim que ele era xiita, mas isso daí não é muito aceito. A maioria dos estudiosos dizem que ele era sunita. E nisso daí ele vai acabar fazendo uma síntese da filosofia e do sufismo, que já era muito forte na época ali na região, principalmente na região sul do Iraque. O sufismo ele era muito forte, na região também ali sul do Irã e tudo, toda aquela região ali. O sufismo ele era muito forte e ele acaba fazendo uma síntese num dos seus livros da filosofia e do sufismo. Mas o mais interessante de Al-Farabi, que nós devemos notar aqui, que nós devemos conversar aqui, de sua filosofia, de sua pregação, é que ele vai ele vai pegar uma das principais obras de Platão, chamado A República, e vai traduzir ela para o árabe, e depois ele vai pegar as ideias desta obra e vai trazer para si, e vai montar uma obra sua própria chamada Al-Madina Al-Fadila, que é necessariamente, né, a cidade dos sonhos, a cidade das virtudes, que significa isso daí, que é necessariamente praticamente uma ideia islâmica contida na República. Olha, veja bem o que está acontecendo aqui, note-se bem, Al-Farabi ele está pegando uma ideia que é claramente platônica, uma ideia que é grega, e está colocando o islamismo dentro disto. Ele está pegando a filosofia grega e colocando dentro da religião islâmica, e pegando a religião islâmica e colocando dentro da filosofia grega. Então vai notar-se claramente esse sincretismo dessas ideias dentro da religião islâmica através de Al-Farabi. Vai notar-se claramente que Al-Farabi queria isso, que ele queria colocar isto. E ele vai começar a construir a ideia islâmica de uma cidade virtuosa, de uma cidade perfeita, através destas ideias. Isso vai correr o mundo islâmico até os dias atuais. Khamenei, um dos líderes da revolução lá do xiita do Irã, ele vai pegar e vai fazer depois uma recópia Khomeini, que é o primeiro que veio. E ele faz uma recópia deste livro de Al-Farabi e retraz para começar a aplicá-lo na sociedade islâmica. Praticamente muito do que se tem, do que é aplicado ao Irã hoje em dia, é praticamente as ideias de que Al-Farabi tinha trago no seu livro Al-Madina Al-Fadila. É necessariamente isso, que aquele Irã que a gente vê hoje, é necessariamente uma aplicação destas ideias filosóficas de Al-Farabi, depois de alguns outros filósofos que vão viver ali, que depois nós vamos estudar na próxima aula. Um deles é Mullah Sadra, que ainda está por vir, e ele vai colocar muito disso. Então ele traz essa ideia de uma cidade dos sonhos, guiado pelas leis divinas, que é a cidade do sonho bem neoplatônica mesmo. Bom, e depois disso, Al-Farabi ele também vai tratar muito a ideia da psicologia social. Ele é mais um dos que vai falar muito sobre a psicologia. Ele vai falar bastante sobre a psicologia social. Basicamente, o que ele fala dentro disso daí, mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar mais. Al-Farabi ele vai falar que um homem ele não pode viver sozinho, ele precisa da sociedade, ele precisa de uma sociedade em volta de si, ele precisa de pessoas para amigos, ele precisa de inimigos, ele precisa de pessoas em volta dele, ele precisa de pessoas para que ele se influencie, ele precisa de pessoas para influenciar, um homem ele não pode viver sozinho. Isso cai por terra completamente a ideia do ascetismo. O ascetismo, até então, que era muito visto próximo ao ascetismo cristão. O que é o ascetismo cristão? Uma pessoa se enfiar dentro de uma caverna e vai viver lá sozinho, vai se tornar um monge vivendo dentro de uma caverna sozinho.
isso daí começa-se a cair por terra, porque ele mostra que as pessoas elas não poderiam viver sozinhas, que elas precisavam de outras pessoas. E vai fazer com que muitos muçulmanos eles começam a ter totalmente uma ideia totalmente diferenciada do ascetismo. Você pode notar aí assim bastante, colocando essa correlação. Bom, os demais filósofos desta época, tem outros, muitos outros, eles eram principalmente neoplatônicos. O neoplatonismo ele acabou sendo muito influente na sociedade islâmica nesta época, e aí vai surgir vários outros filósofos neoplatônicos, eles vão colocar muito das ideias neoplatônicas dentro da religião islâmica, e você vai vendo que muito do platonismo ele vai dominando a religião islâmica, ele vai dominando, digamos assim, as regiões que estavam sobre a religião islâmica, e as pessoas que criticavam o neoplatonismo eles eram perseguidas, que queriam a volta daquele islamismo mais tradicional, mais antigo, como aconteceu com Ahmed ibn Hanbal, ele acaba sendo perseguido, eles acabam sendo perseguidos, e isso daí é algo que vai perdurar por bastante tempo e etc. Entre esses filósofos, eu gostaria de citar o filósofo xiita al-Sistani. Ele é xiita mesmo, e ele é o que vai levar o neoplatonismo para dentro do xiismo. Ele vai dizer uma coisa que depois, hoje em dia, acabou sendo muito apegado pelos drusos, né? Os drusos é que dizem isso daí. Ele vai pegar e vai dizer que o intelecto, o al-aql, a razão, foi a primeira coisa que foi criada por Deus. Hoje muitos xiitas não acreditam assim, mas os drusos acreditam. Mas ainda assim a influência de Al-Sistani sobre o xiismo, sobre do neoplatonismo que ele leva para dentro do xiismo, ele é muito claro, que é algo que não vai acontecer no sunismo, porque o sunismo vai ter vários movimentos de reforma daquilo que era antigo inicialmente, né, daquilo que era mais antigo, daquilo que estava na época dos antecessores dos muçulmanos, dos primeiros muçulmanos. Entre esses restauradores da fé vai vir principalmente um sheik egípcio, que depois nós vamos falar sobre ele, que ele vai ser e ele é muito conhecido. Ele vai ser o primeiro a usar aí o termo salaf, e vai dar praticamente ele vai ser aí digamos assim, a pessoa que vai reconstruir o salafismo tal como está aí até os dias de hoje. Esse homem se chama Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah é um dos homens que a gente vai estudar nas próximas aulas, e é algo que não vai acontecer no xiismo. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado desta pequena aula de hoje, esses cerca aí de mais ou menos meia hora que a gente falou, que é a nossa segunda aula sobre filosofia islâmica. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre Avicena, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Averroes e Ibn Arabi. Eu vou dar só uma passada mesmo por cima de cada um desses, porque são muitos filósofos. E na nossa quarta aula nós vamos falar sobre Al-Tusi, que é mais um filósofo xiita, ele praticamente vai construir o xiismo, sobre Rumi, que é bem conhecido dos sufis, né, um turco sufi, sobre Ibn Khaldun, que também é muito conhecido, sobre Mullah Sadra e sobre os filósofos contemporâneos, principalmente do que acaba caindo sobre o xiismo, com Al-Tabatabai e Muhammad Baqir al-Sadr, que eu mostrei livro deles para vocês na primeira aula. Então eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desta aula. Pesquisem sobre a filosofia islâmica, vocês não vão se arrepender. Quem quiser trabalhar com isso, tiver filósofos aí assistindo, é algo bem interessante. Pesquisem sobre isso daí, façam trabalhos acadêmicos sobre filosofia islâmica, está faltando muito no nosso mundo hoje em dia. E muito bom, obrigado aí por estar assistindo. Se gostou dessa aula, dá seu like lá embaixo, curte a nossa página, e compartilha aí para os seus amigos no Facebook, em outras redes sociais que vocês tiverem aí, para que mais pessoas venham nos assistir às nossas aulas de filosofia, às aulas de árabe, às aulas de persa, etc. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos vocês.